versículo 10 e 11. Adelma, lê para nós, por favor. Apocalipse 16, 10 e 11. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sob trevas. A aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam suas próprias línguas e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das terríveis dores que sentiam provocadas por suas muitas feridas. Contudo, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas, para que pudessem glorificar ao Senhor. Preste atenção no texto. A quinta taça, quando foi derramada, o que aconteceu? Vamos ler aqui. Quem lê para nós aqui agora? O julgamento da quinta taça mergulha o reino da besta nas trevas. Os ímpios respondem, mordendo a língua em angústia e amaldiçoando a Deus. A escuridão com que são afligidos é mais do que apenas a falta de luz, como na praga egípcia, mas também parece envolver outros meios de aflição que resultam em dor intensa. Preste atenção, gente, isso é importante. As taças que serão derramadas serão sucessivas, mas haverá um intervalo de tempo entre elas. Ok? Isso é importante falar. Quanto tempo? Não sei, mas vai ter intervalo de tempo. Né? O julgamento é inevitável, porém as taças são derramadas em um período de tempo. Então, o julgamento da quinta taça agora é no trono do anticristo. Né? Diz ali, ó, derramou o quinto a sua taça sobre o trono, ou seja, no poder do anticristo, de onde emana. Então, todo o seu império, quem não está debaixo do império dele, não tem problema com isso, não tem problema com dores. Com todo este sofrimento, o homem não se arrependerá de suas obras más, sendo a razão disso estarem eles contaminados com os demônios soltos. Esta parte se compara com a praga do Egito, Êxodo 10, 21. Então percebe? Mais uma vez, eles vão sofrer, eles vão chorar, eles vão se lamentar, mas não vão se arrepender e vão blasfemar contra Deus, dizendo: Deus é cruel, Lúcifer tinha razão, olha aí o que Deus está fazendo, Ele nunca amou a humanidade, Lúcifer que é a verdade, esse Deus aí é um Deus da mentira, Ele está castigando a gente. Blasfêmias horríveis contra Deus. A sexta taça, aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Vamos ler dos versos 12 a 16. Alguém lê para nós, por favor? Renato, pode ler para nós? E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, que a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não andes nu, e não veja suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Ok, vamos falar disso aí, né? O rio Eufrates será secado. O rio Eufrates é mencionado 21 vezes nas Escrituras. 5 vezes é chamado o Grande Rio. Ele era a fronteira ocidental da herança de Deus. Seria a proteção natural de Israel. Tinha quase 3.200 quilômetros de comprimento. Era navegável por 1.900 quilômetros e atravessava a grande cidade da Babilônia. Alguém lembra nós? Seu nome significa o rio bom e abundante.
A libertação dos 4 anjos durante a sexta trombeta levou ao ataque das miríades de demônios cavaleiros, que matou 1/3 da humanidade. Nenhum tal efeito é mencionado aqui. Em vez disso, o Eufrates secou, de modo que reis do leste pode cruzar. De modo que reis do leste podem cruzar para o oeste. Seu movimento está associado à campanha do Armagedon. E ao contrário dos cavaleiros demoníacos da sexta trombeta, sua intenção não é a matança da humanidade em geral. Muito bem. A ação da trindade satânica. Sairão 3 espíritos semelhantes a rãs. Alguém lê, por favor? Rã é um sinal de maldade. Junto a esta figura, ajuntam-se as serpentes, os sapos, escorpiões, lagartos, etc. Só um instantinho, você já reparou que em cultos animalistas, ocultistas, geralmente se faz referência a esses tipos de seres, de animais? É amarrar o nome do cara na boca do sapo, enterrar no cemitério, é o escorpião. Então, são animais que estão associados com as trevas. São animais que estão associados com maldade, com demônios, com o diabo. São animais presentes nos cultos ocultistas. É interessante isso aí. Continua. Serão demônios imundos que terão a missão de arregimentar um exército. São rãs porque... São rãs porque procedem do lodaçal do universo para fazerem as más obras das trevas, coachando e saltando, maculando o ouvido das nações, até que os reis de todo o mundo se reúnam para a batalha do Armagedon. O andar nu é não estar preparado espiritualmente para encontrar com Jesus. Agora, falando do Armagedon, a batalha do Armagedon, que é interessante, né? Que vai acontecer aqui. Armaguera. Vamos lá. Qual a interpretação disso? Vamos ali. Por favor, alguém lê para nós? Quem quiser, o seu nome é Jefferson, por favor. Aqueles que acreditam que o livro do Apocalipse está todo cumprido na história têm dificuldades com esta batalha. Alguns dizem que é o grande vale do Mississippi, alguns anos atrás. Alguns diziam que era Sebastopol ou a Crimeia. Outros pensam que é a França, enquanto muitos o tomam como um mero lugar ideal para um conjunto ideal, não tendo existência de fato. A tais noções selvagens, contraditórias e mutuamente destrutivas, são os homens levados uma vez que se afastam da letra do que está escrito. Ok, vamos ali. O Armagedon será uma guerra do Oriente Médio? Não. Não vai ser. No imaginário, vai ser. Só no imaginário. Mas não vai ser nesse sentido. Vou explicar. O Armagedon não acontecerá em apenas uma área. Gente, o Vale do Megido, como é que você falou em hebraico aí? Repita. Armagedon. O Vale do Megido não comporta esse tipo de batalha global, para começar. Segundo, que luta seria dos exércitos do anticristo contra os exércitos de Deus? Está falando de anjo. O que é que ponto. Veja bem, o Armagedon não acontecerá apenas uma área, mas abrangerá a terra inteira. Eu vou explicar bem isso aí. Jeremias 25, 32 e Ezequiel 39. Mas não é possível que o Armagedon se refira à área literal na região onde fica Megido. Logicamente não tem sentido isso. Não existe nenhum monte grande lá.
e nem mesmo toda a baixada de Jezreel, que fica próxima, poderia conter todos aqueles que lutarão contra Deus. Assim, o Armagedon é uma situação mundial, em que os poderes políticos, as rãs vão atrás de quem? As rãs vão atrás de quem? De rei. Dos reis. O Armagedon é uma situação mundial em que os poderes políticos se unirão pela última vez em oposição ao governo de Deus. Ou seja, irmãos e amigos, o Armagedon é algo que se refere a toda a terra. Ou como se fosse naqueles dias que antecede mesmo a parousia, quando os sinais já estão nos seus estertores, já quase não tem muita coisa mais para acontecer. Uma investida em todo o planeta, nesta batalha contra os servos de Deus, veja, isso vem depois de tudo aquilo dos sofrimentos dos homens. Olha lá, diz ali, lembra ali outra vez, isso aqui, Apocalipse. não, peraí um pouquinho. Só um instante. Tá. Eu vou voltar nesse assunto outra vez, mas esse aqui esse aqui é o Apocalipse capítulo, obrigado Giovanni, é o Apocalipse capítulo 17. Depois eu vou dar mais uma explicaçãozinha aí. Vamos ler aqui, depois eu volto à questão do Armagedon, só para seguir as transparências. Vamos ali? Verso 17 a 21. Quem lê para nós? 17, do Isso. capítulo 16. Do capítulo 16. E por último, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono no templo, dizendo: Está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes, e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. 20. Até o 21. Todas as ilhas desapareceram, e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras, que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuva de pedra, pois ela era terrível. Gente, o verso 17. O sétimo anjo derramou a taça onde? No ar. No ar. Alguém lê para nós esse slide aqui? Quando se fala do ar, no grego, se entendia o que preenchia o espaço entre a terra e o sol. E assim eles distinguiam qualitativamente este aer, assim existem 2 palavras. Então, no ar, no grego, e aí a gente vai falar de etimologia e cultura. Ar, no grego, se entendia isso aqui, ó. O que é ar no grego? Isso aqui. É o espaço entre a terra e o sol. Ok? Ali eles faziam uma divisão. O ar, é o espaço entre a terra e o sol, ok? Isso é o que? Ar, no grego. Não é só o ar que a gente respira. É o ar que tem fora do planeta. E aí eles dividiram o ar em duas situações. Primeiro, o éter, como sendo o ar mais alto e mais puro, e o aeros, o ar menos puro, o que tornava morada de espíritos. Esta ideia já era defendida por Pitágoras. Os judeus no
considerava o Aer morada de demônios. Então, vamos imaginar. O Aer é esse espaço. E daí, entre um e o outro, o éter, vamos dizer que se tem uma divisão aqui, o éter é um ar puro, é o ar dos deuses, é o ar limpo, é o éter, não é aquele líquido que a gente cheira não, tá? O cara desmaiar no Fica doidão. Hã? Fica doidão. O éter seria este ar, esse parte do Aer puro, onde moram os deuses. O Aeros, que era um pouco mais próximo da terra, já era um ar onde os demônios habitam. E é onde Paulo vai dizer o príncipe da potestade do Aeros. Ou seja, na teologia paulina, ele segue a mesma linha de raciocínio. Exatamente. Então, ele vai dizer que o príncipe da potestade do Aeros, não do éter. Que talvez aí na linguagem seria o primeiro céu, né? Ou o terceiro céu. Terceiro céu, que é o último lá, seria. É o puro. Aqui é onde ficam os demônios. Onde, vamos dizer que, de acordo com a ideia de Paulo, onde o Satanás tem o seu trono. E o anjo vai soltar a taça aonde? No Aeros. Veja, as taças serão derramadas, todas elas aqui. A última é derramada. Por que é derramada aqui? Porque esse império só tem começo aonde? Aqui. E preste atenção, olha o que o anjo diz. O Raul leu bem. Final do verso 17. Vamos ler outra vez o verso 17, por favor? O que diz lá? O que diz lá? Então uma voz forte veio do trono do templo dizendo: está feito. Ok. Veja, o sétimo, ele diz, está feito. O que isso pode nos trazer a ideia? Agora acabou. Começamos, o finalmente veio onde é o começo de tudo. No Aeros. Agora, a gente vai entrar no 17. Gente, esse capítulo 17 é maravilhoso. O capítulo 17 é incrivelmente maravilhoso. Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta sobre as taças de ira? Ficou bem explicado para vocês? Essa taça é a última, o que é mesmo? Vai jogar lá no demônio? Vai jogar no ar, lá. Ah, sim. Vamos dar uma continuada. No éter. No éter. Vamos dar uma continuada ali. Aí no verso 18, sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve desde que a gente sobre a terra. Um terremoto a nível de números estratosféricos. Sacudiu a terra. De tirar a terra do seu eixo, de mexer no ângulo. Tanto é que ele vai dizer que todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Houve uma mudança. Tsunami. Tipo assim, só que de uma coisa muito mais poderosa que o tsunami. Que quando o tsunami veio em 2004, alterou um pouco o número de grau. Você sabe que a Terra ela tem uma inclinação, a geografia, tá? A Terra tem uma inclinação de 23 graus, né? Como se fosse mais ou menos aqui a Terra, né? Aqui assim mais ou menos. Ela está inclinada. Ela tem uma inclinação de 23 graus. O tsunami, se eu não estou enganado, ele mexeu na estrutura dessa porcentagem. Sim. Né? Mudou meio grau. Mudou meio grau, parece. Mudou meio grau. Eu ia falar mas eu acho que é meio grau. Mudou aqui, mudou alguma coisa. Você pode observar que nós temos
uma reação da natureza, seca quando é para chover, chuva quando é para ter seca. A gente tem algumas alterações. O inverno mesmo está chegando em novembro. Exato, as coisas estão fora do prumo. E o sol está no dia. Esse aqui, Raul, vai haver um terremoto de uma magnitude tão grande que as ilhas vão ser, o mar vai encher. E o mar vai encher de uma maneira tão interessante que vai cobrir as montanhas. Não todas, mas pelo menos uma boa parte das montanhas vão ser cobertas. Porque o texto está dizendo aqui que todas as ilhas fugiram. Cuba. Pega aí essas ilhas aqui, tem aqui que você vai lá 3 vezes por ano ali. Não, as ilhas aqui do Caribe, você vai lá com sua família de férias. Você vai lá 3 vezes por ano. Aproveita. É como se você pega aquela América Central ali, aquelas ilhas, Polinésia, todas, vai ser um terremoto de uma magnitude tão assim, estratosférica. Haiti, República Dominicana, tudo aquilo ali vai virar mar. E vai ter um aumento tão grande de água que montanhas vão ser cobertas. O filme em 2012 deu essa ideia, exatamente. Alguém levantou a mão para falar? Eu vou vender minha casa lá na Ilha do Maurício. Então, o filme 2012 deu uma ideia disso aí. Mudou toda o mar, exatamente. É mais ou menos assim que o Raul. Everest. Bem lembrado, Raul. Bem lembrado. O Everest sumiu, né? Então, você vê, o Everest tem 8.800. 8.786. 8.000. Imagina, cara. Olha a magnitude disso aí. Teve um cara que em 6 meses ele subiu 7 cumes mais altos do mundo. Tem até uma série na Netflix, bem legal. Um nepalês bateu o recorde mundial. E ali no verso 21 diz: também desabou do céu sobre os homens grandes saraivas com pedras que pesavam cerca de 30 quilos, como você falou, como você viu. Então quer dizer, a reação da natureza, veja, onde que o anjo jogou a taça de ira? No mar. Muito bem. 17 é um capítulo interessantíssimo. E eu quero ler com vocês, eu quero ler o capítulo 17, por ele ser muito profundo, nós temos que lê-lo da mesma maneira como você come aquele chocolate que custa caro. Por exemplo, um chocolate que custa barato, você põe na boca e come. Mas aquele chocolate que custa caro, você tem que comer de pedacinho em pedacinho. Para demorar a acabar. É o Ferreiro Rocher, né? 3 custa 20 reais. 3 custa 20 reais. Esse Ferreiro Rocher, você tem que comer de pedacinho em pedacinho e guardar para comer depois. Não pode comer tudo de vez. Então o capítulo 17 é mais ou menos desse naipe, né? Porque é um capítulo chave. Vamos ler, meus queridos? Aí eu vou pedir que cada um versículo, começando com o pastor Giovanni, Apocalipse 17, nós vamos ler, para começar, de 1 a 6. Não, vamos ler de 1 a 11. Cada um leia um versículo. Começa com o pastor Giovanni. Bem alto, tá, galera? Para ficar registrado. Isso. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Na sua fonte achavas escrito
nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Pode ler. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e dali sairá e será destruído. Os moradores da terra, que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Significam também 7 reis. 5 deles já caíram. Um ainda persiste, mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é, é o 8º rei, e um dos 7 caminha para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Muito bem. E, gente, prestem atenção em cada texto que a gente vai ler. Lógico, o que significa a palavra besta no grego? Monstro. Monstro. Therion. Therion, no grego, therion significa monstro. É traduzido besta, por ser uma palavra muito comum no século XVI, no século XVIII. Mas a palavra mais correta é monstro. Então, se você imaginar que ela viu um animal com tudo isso aqui, o que é isso aqui? Monstro. Um monstro. Um monstro. Vamos lá. O livro do Apocalipse nos mostra 5 inimigos de Cristo: o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz e os homens que têm a marca da besta. Esse quadro é apresentado nos capítulos 12 a 14. Agora vamos ver a queda desses inimigos em ordem decrescente. No capítulo 17 vemos a história da grande meretriz. No capítulo 18, a sua queda completa. No capítulo 19, vemos Cristo triunfando sobre todos os seus inimigos em sua segunda vinda. Vamos falar da Babilônia. Por gentileza, alguém lê para nós? Babilônia era uma cidade literal, no rio Eufrates, Gênesis 11, 1 ao 10. Mostra que logo após o dilúvio, Babilônia era a sede da civilização que expressava hostilidade organizada a Deus. Para aqueles familiarizados com o Antigo Testamento, o nome Babilônia está associado à idolatria organizada, blasfêmia e perseguição ao povo de Deus. Preste atenção, isso aqui, isso que você vai ouvir, é importante para o seu conhecimento. Cidade. Qual foi a primeira cidade registrada na Bíblia? Qual foi? Não. A primeira cidade. Enoque. Quem que fundou Enoque? Primeira cidade? Enoque. Quem fundou Enoque? Caim. Quando que ele fundou essa cidade? Quando ele rompeu com Deus. Quando ele fugiu da presença
rompeu com Deus, Deus o amaldiçoou. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Criou uma cidade. Então, a primeira pessoa da história da humanidade a fundar uma cidade foi Caim. Enrod é descendente dele, né? Hã? Enrod. Vou chegar lá. Nós vamos chegar lá. O Caim fundou a cidade e chamou Enoque. Quando ele fundou a cidade e chamou Enoque, o que estava por detrás? O Caim criou, na verdade, um sistema contra Deus. Então veja, a primeira ideia de se fundar uma cidade é criar um sistema contra Deus. Quando Caim, por que ele não chamou a cidade de Deus? Deusópolis. Basileia. Por que ele não chamou a cidade de Edenópolis? Por que ele chamou a cidade de um homem pecador? Ali começa a ideia de que cidade é um sistema criado contra Deus. Ninguém fundou cidade. Patriarca nenhum fundou cidade. Adão não fundou cidade. Ninguém fundou cidade. Caim fundou cidade. E ele funda uma cidade quando ele tem uma ruptura com Deus e quando ele é amaldiçoado. Ou seja, a cidade que ele criou foi criada debaixo de maldição. Bom, por que os patriarcas nunca moraram em cidade? Porque cidade para os patriarcas, qualquer grupo de pessoas morando num lugar, era um sistema criado contra Deus, era um sistema idolatra. Caído. Então eles nunca moraram em cidade. Abraão, Sara, Jacó, nenhum deles. Jó, nenhum deles. Muito bem. Quando veio o dilúvio, por que Deus mandou o dilúvio? Qual o motivo que está lá em Gênesis 6? Juízo. Contra quem? Contra a humanidade caída. Contra a humanidade caída. Mas tinha alguém ali que Deus queria destruir. Quem? Descendência de Caim. Porque a descendência de Caim era a pior tipo de ser humano que tinha na terra. Sobrou a descendência de Sete. Quem que escapou da descendência de Sete? Noé. No dilúvio pereceu toda a descendência de Caim e quase toda a descendência de Sete. Agora, o descendente, mais pessoas poderiam ser salvas? Poderiam. Quantos anos que Noé ficou pregando justiça? 120. O que você está construindo aí, tio? Rapaz, eu ainda não sei, mas Deus mandou. Eu não sei, mas Deus falou que é para fazer isso aqui, porque vai vir água, vai afogar, vai matar todo mundo. Ninguém acredita. E o que é lindo é que, por mais que ele construiu a arca, ele só entrou na arca depois que Deus disse para ele entrar. E foi Deus quem fechou. Exatamente. Constrói a arca. E o texto de Hebreus vai dizer que ele foi o pregador da 120 anos pregando o quê? Deus vai destruir. Se arrependam e entram aqui. Ninguém quis entrar. Só entrou outro. Esse é o cara. Morreu a descendência de Caim. Aí veio uma outra descendência. A descendência que se apareceu, aí chega Nimrod. Você está falando? Quem é Nimrod? Nimrod, ele é um sujeito que ele assume um protagonismo muito grande no Oriente Médio. O Nimrod foi o primeiro arquiteto da história da humanidade. Ele foi o cara que desenhou Babilônia. Ele foi quem construiu Babilônia. E foi ele
ali que pouca gente sabe, vocês vão saber. Talvez vocês já sabiam. Talvez não. O Nimrod, claro, o Nimrod ficou sabendo o que aconteceu com a história. Sem Cã e Jafé. O que eles vão dizer para os filhos deles? O que aconteceu? Tradição oral. Claro, tradição oral. Deus destruiu todo mundo, escapou só nós. O Nimrod, quando ficou sabendo da destruição que Deus havia feito no passado, o Nimrod, ele começa a ter revolta contra Deus. É como que se o espírito de Caim chegasse nele. O Nimrod dizia o seguinte: não escutam Deus, Deus não é justo, escutem Nimrod. O que o Nimrod fez com a Torre de Babel? Você sabe por que a Torre de Babel foi uma afronta a Deus? Sabe, pastor Giovanni, por que foi? Porque o Nimrod ficou tão revoltado com Deus, que matou a descendência humana pelo dilúvio, que ele constrói uma torre, dizendo para Deus: se você ousar matar a humanidade de novo, você vai ter que se matar, porque eu vou construir uma torre que chega até você. Também simboliza a tentativa humana de se salvar, né? De chegar aos céus. Então veja, que é blasfêmia. Uma afronta. A Torre de Babel foi erigida para blasfemar contra Deus, pela revolta de Nimrod contra Deus. O que Nimrod faz? O Nimrod, ele dissemina uma religião politeísta contra Deus. Constrói uma torre para afrontar Deus. Ou seja, o Nimrod ressuscita o sistema caído de quem? Olha que interessante. Olha onde eu estou indo, hein? Agora eu e você, nós estamos pisando na lama do dilúvio. Então, a Babilônia, ela foi uma cidade de Caim, só que com uma perspectiva muito moderna e muito mais interessante. Ok? Perguntas? Ok. Então, tá ok? Então, o Nimrod, né? Alguém lê para nós aqui? Como sistema religioso, a Babilônia surgiu muito antes do cristianismo, mas em imitação satânica, antecipou a vinda do verdadeiro Messias. De acordo com a história religiosa e a lenda, a religião babilônica foi fundada pela esposa de Nimrod, bisneto de Noé, chamada Semiramis. Agora, olha lá. O texto de 17 vai dizer que esta mulher, ela é uma representação de quem? De um sistema. Aí deixa eu terminar da cidade. Quem foi que limpou o nome da cidade desse sistema contra Deus? Davi. Ele construiu uma cidade, chamou ela do quê? Jerusalém. Ou seja, cidade? Jerusalém. Cidade da Paz. Cidade da Paz. Jerusalém. O nome, né? Em hebraico. Jerusalém. Cidade da Paz. Ou seja, ele está desfazendo a maldição de cidades. Então, a partir de Davi, ele quebra essa maldição de que cidade é um sistema contra Deus. Não. A cidade que eu estou fundando é uma cidade para glorificar Deus. Ok? Isso é uma coisa importante. Descendente de Davi, que É Jesus. vai reinar a partir de Jerusalém. De Jerusalém. Ok. Quem está? Alguém lê para nós, por favor, quem? Quem está sentado sobre muitas águas? Babilônia está sentada sobre muitas águas, isto é, ela preside muitas nações. Ela tem um caráter universal, internacional. Esta é a unificação
de toda religião falsa e idólatra. Então, o que é essa mulher? Essa mulher, ela é um sistema criado de uma cultura contra Deus. E como que eles fazem isso? Como eles fizeram isso? Criando um grupo de pessoas que adoravam outros deuses. Olha aqui. Olha aqui. Qual é a ideia do anticristo? Blasfêmia, pecado. Criar um sistema Apóstolo. aposta de blasfêmia contra Deus. Ora, o que Nimrod fez, sendo que ele era bisneto de Noé? Ele sabendo quem era Deus, o que ele fez? Criou outros deuses para afrontar Deus. Essa é a primeira religião, né? A Zoroastro. primeira religião é babilônica. Zoroastro. E mais, há uma corrente de pensamento, não posso afirmar, passo apenas como uma informação, que o homossexualismo surgiu na Babilônia. Como? Adorando os deuses da fertilidade. Adorando Istar. Istar era a principal divindade babilônica. Era a deusa da fertilidade. Ora, num culto de deusa da fertilidade, o que rola? Bacanal, sexo, orgia. E nesse culto idolátrico a Istar, falia homem com homem, mulher com mulher. Só que a prática homossexual era restrita ao templo. Mas, por causa da maldade humana, ele saiu do templo. Então, a prática homossexual começou, historicamente, na Babilônia. Agora você entende por que o anjo vai dizer Babilônia, mãe das meretrizes. Ou seja, mãe dos pecados sexuais. Pecado sexual da prostituição e pecado da prostituição espiritual começou aonde? Então, quer dizer, prostituição, homossexualismo e toda a maldade degenerativa do ser humano começa Babilônia. Você quer um útero onde foi gerado toda a maldade humana? Babilônia. O Nimrod foi o grande arquiteto e visualizador da Babilônia. Semíramis, a sua esposa, que cuidava da questão religiosa. A Semíramis se tornou uma sacerdotisa fundadora da religião, e o Nimrod foi o grande mentor, arquiteto da Babilônia e todo esse sistema caído. Que o João está vendo simbolizado numa mulher. Agora, por que ela se tornou, olha lá, vamos ler de novo o verso 2 com essas novas informações. Jefferson, leia o versículo 2 na Bíblia, de Apocalipse 17. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Como é que a gente interpreta isso? Que os reis da terra se prostituíram com ela? Porque o sistema saiu da Babilônia e foi sendo adotado pelo mundo. Ou seja, toda cidade que veio depois da Babilônia tinha a Babilônia como sistema. Percebe? Sodoma, Gomorra, Zeboim, vai ver. Damasco. Os cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus, os ferezeus, os cananitas, os hititas, depois os egípcios. Os egípcios eram descendentes de Cão.
que aconteceu com Babilônia? Se expandir. Ela foi exportada. O que foi exportado? A cultura e a religião. Que cultura? Cultura da prostituição e a cultura da idolatria. Todas as outras cidades eram cidades que tinham Babilônia como a mãe. Por isso que o Apocalipse vai dizer mãe das meretrizes. Por isso que algumas líderes falam que a igreja católica influencia a Babilônia, né? Pela idolatria. É por causa da idolatria, mas não é. Sim. Então, a Babilônia é um sistema. É um erro grotesco. É um erro grotesco. É um erro grotesco. Sim. Quem começou isso foram os reformadores, mas tudo bem. Não tem problema. Mas vamos aqui. Ok, agora você entende por que ela está montada na besta? A besta é um sistema. Ela é um sistema. Então está tudo interligado. Olha lá. Transportou-se. Alguém leu 3 outra vez? Suzy, leia o 3 outra vez. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, como 7 cabeças e 10 chifres. Ok, vamos ali. Versículo de número 5. Na sua fronte achava escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. É como se fosse assim: se tem abominação na terra, tem por causa da Babilônia. Se tem idolatria no mundo, tem por causa da Babilônia. Se tem prostitutas e prostitutos no mundo, tem por causa da Babilônia. Prostituto mesmo, literal. Se tem bebedice no mundo, tem por causa da Babilônia. Se tem homossexualidade no mundo, tem por causa da Babilônia. Percebe porque ela é mãe das meretrizes? E percebe porque o império do anticristo vai ser esse sistema restaurado outra vez? O que atrapalhou o sistema? Exatamente, agora bem a igreja, quase a igreja. O que atrapalhou o sistema foi isso aqui, ó. Os santos. Acabou com a prostituição, acabou, vocês querem, sabem o que eu quero dizer. Fez frente à prostituição, Poligamia. fez frente à poligamia, fez frente ao homossexualismo, fez frente à idolatria e fez frente a um sistema contra Deus. Os historiadores dizem que antes da reforma protestante, 80% do mundo era poligâmico. Sim. E depois da reforma protestante, hoje é o contrário. 20% é poligâmico, ainda existem, né, várias nações, África, Oriente, né, que ainda tem poligamia, mas hoje é a minoria, por causa da reforma protestante. Exato. Agora, gente, olha como que na Bíblia tudo se encaixa. Versículo 6. Alguém, por favor, irmão, seu nome é? Leia o 6, por gentileza. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ou seja, esse sistema ressuscitado no anticristo vai perseguir o que é cristão. E ela está embriagada com o sangue deles. Quem? O sistema. Não é a mulher. É o sistema. O anticristo vai matar muita gente. A mulher só é um símbolo. É só um símbolo. Por causa da nome feminino, né? A Babilônia, a cidade, a mulher. Ok? Versículo de número 7, outra vez, por favor. E o anjo me disse: por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Veja bem, muitas pessoas gostam de identificar essa grande prostituta com a Igreja Católica Romana. Mas a religião falsa não se limita a nenhuma igreja. Até mesmo porque, dentro do catolicismo,
com todos os pecados de idolatria, de salvação pelas obras, com todo esse lixo teológico que tem dentro do catolicismo, ainda a gente encontra gente salvada. Ele não pode ser obtuso. Tem gente lá dentro que é salva. Então, a Babilônia não pode ser. Principalmente na renovação. Principalmente na renovação. Então, a Babilônia não pode ser o catolicismo. Com todos os problemas teológicos e as heresias. Mas não pode ser. Será um sistema eclesiástico separado, no momento do fim, a religião criada pelo anticristo. Alguém lê isso aqui? Então, se não, então ela vai ser perseguida também. Quem? Vaticano. Os que só vai ser perseguido, Os verdadeiros. os que estão dentro do catolicismo, mas que são gente de Deus, que vai reconhecer que o cara é o anticristo e não vai aceitar a marca dele. Remanescente. É um remanescente. É só Deus quem sabe. Exatamente. Agora, pelo que a gente pode observar, uma maioria vão estar casando com o anticristo, como muitos de nós protestantes também vão estar casando com o anticristo. É sério? Vamos adiante. Lembra isso aqui, por favor. Dizes que as muitas águas são povos, multidões, nações e línguas. A mulher também é conhecida como grande cidade. Essas duas características de sua descrição estão em tensão. Como ela pode estar sentada, ou seja, apoiada ou influenciando e controlando uma comunidade global, incluindo diversas nações, abrangendo regiões geográficas separadas e ao mesmo tempo ser uma grande cidade? Porque ela é um sistema. O sistema, ele não é geográfico, ele está impregnado dentro da proposta do coração dos homens, principalmente quem? Os líderes. Os líderes. Então quem é que propõe o sistema? Por exemplo, o movimento ecumênico. O movimento ecumênico, Nova Era. A nova, e tudo somos líderes. Olha lá, alguém lê para nós isso aqui? É igual aqui no Brasil, né? Todo mundo fala em Lula, mas é o sistema que dá para. É o sistema. O Lula é parte do sistema. É um peão só. É um peão, tem alguém por detrás. A meretriz. José, lê para nós. A meretriz é atraente e repulsiva ao mesmo tempo. Debaixo de suas vestes de púrpura, esconde suas abominações repulsivas. A grande meretriz é conhecida pela sua sedução. Versos 2, 4, 5. A religião falsa que o anticristo criará se unirá aos reis e governos mundanos numa relação devassa. O Estado sempre procurou se unir à religião para conseguir os seus propósitos. Exatamente. Por quê? Porque a religião une as pessoas. O que Constantino fez em 313? Na batalha do ponte do rio Melville. Todo mundo vai ser cristão. Acabou. É isso aí, né? Alguém pode ler para nós? Essa meretriz, Marcos, lê lá. Não se prostitui apenas com os reis, mas dá a beber do vinho da sua devassidão a todos os habitantes da terra. Ela é uma religião popular, ela atrai as multidões, ela não impõe limites. As heresias, o liberalismo e o sincretismo são expressões dessa grande meretriz que seduz os homens a viverem na impiedade, na devassidão, abominações e Bideligimadon. qualquer coisa que não deve ser trazida diante de Deus, porque desperta sua fúria. Qualquer coisa relacionada com idolatria. Isso é abominação. Bideligimaton. Bideligimaton é qualquer coisa que vai diante de Deus e que deixa ele irado. Isso é abominação. Ok.
Tá, isso aqui eu já li, já falei, na verdade. Isso aqui também já falei. Tá, Isaías 1:21 chama Jerusalém de prostituta. Isaías 23, 13 a 18 retrata Tiro como uma prostituta. Naum 3:4 declara Nínive uma prostituta. A nação de Israel é repetidamente acusada pelos profetas de ser uma prostituta. Ligado com o quê? Por que era? Por causa da idolatria. Agora, foi Nimrod quem os excitou a tal afronta e desprezo a Deus. Essa aqui eu também já praticamente falei. Tá? Muito bem. Alguém lê para nós esse slide? Pode ser eu. Muitos concluem que a prostituta do Apocalipse 17 representa um sistema religioso, enquanto a cidade em Apocalipse 18 representa um sistema comercial. Essa visão sustenta que é dito sobre a prostituta e o próprio fato de que é considerada uma prostituta. De que ela é considerada uma prostituta. Exige um papel puramente religioso para ela. Por outro lado, a ênfase comercial de Apocalipse 18 fala mais de um sistema comercial e de uma cidade. A mulher não só pratica a prostituição espiritual e idolatria, ela também é consumida pelo materialismo e pela riqueza. A Babilônia de 17 é um sistema religioso. A Babilônia de 18 é um sistema de comércio. A gente vai falar sobre isso aí. Tá, isso aqui é importante, deixa eu voltar aqui. Lembra nós, Ana, esse slide aqui? A antiga Babilônia é melhor compreendida aqui como arquétipo, cabeça de toda resistência mundana arraigada a Deus. Babilônia é uma realidade transhistórica. Isso que ela leu é importante. Babilônia é uma realidade transhistórica, ou seja, ela começou lá atrás, mas ela é paralela. Ela continua, ela é paralela. Não começou e morreu. Ela começou. Veja, Babilônia não existe mais. Mas como que ela continua existindo? Como sistema. Continua ela, desculpa. Incluindo idolatria, reinos tão diversos como Sodoma, Gomorra, Egito, Babilônia, Tiro, Nínive e Roma. Babilônia é um símbolo escatológico de satanismo, engano e potência. Pode-se dizer que a Babilônia representa a cultura total do mundo à parte de Deus. Exatamente, é um sistema mesmo, né? A própria cidade de Roma também é um exemplo disso. Sim, inclusive... Tem 250 e poucas igrejas de santos diferentes. Então, assim, uma idolatria absurda. Absurda. Cada lugar que tu vai do Vaticano, assim, tem uma lojinha vendendo um monte de artigos. Foi até lá no dia que você foi numa igreja, você se sentiu compungido, começou a rezar, não foi lá? O Papa. Ok. O fato da mulher estar montada na besta, a não ser a própria besta, significa que ela representa o eclesiástico poder distinto da besta, que é o poder político. Sua posição, a de montar a besta, indica por um lado que ela é apoiada pelo poder político da besta, e por outro que ela está num papel dominante, de pelo menos externamente controla e dirige essa besta. Isso já falei também. Tá, agora começa a ficar interessante esse versículo para frente. Por favor, alguém lê isso aí. Opa. Isso. Alguém lê, por favor. O anjo interpreta as 7 cabeças como 7 montes. Muitas pessoas interpretam isso como Roma, que as pessoas comumente chamam de a cidade das 7 colinas. Essas pessoas inferem que Roma se tornará a capital do vindouro império mundial. No entanto, esta passagem não está lidando com uma cidade literal ou montanhas, mas com reis. Vamos ler verso 9 a 12, por favor. Por favor, quem gostaria de ler? Levante a mão. Qualquer um. Ô Marcos, leia lá. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são
mulher está sentada. E são também 7 reis, 5 já caíram e um já é, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Isso aí é que deixa a gente louco, né? E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Olha lá, pessoal. Isso aqui é importante você prestar atenção. A revelação da besta. A besta, saída do mar, é o anticristo. Tem que passar por 3 estágios. Versículo 8. Olha lá o versículo 8. Alguém, por favor, leia o verso 8. Alex, lê para nós, Alex. 17, 8. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e há a perdição, e os que habitam na terra, cujo nome não está escrito no livro da vida. Desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que é e já não é, mas que virá. Isso aqui que é confuso, né? A besta que era, não é, mas vai vir e vai caminhar para a destruição. Então vamos lá, 3 estágios. Primeiro estágio, era. Teve uma experiência no passado, Império Romano. A besta era. Por que Império Romano? Porque o Império Romano foi... É a base, o fundamento. Veja bem, só vou adiantar um pouquinho aqui. Raul? Mas e o antes? Ele poderia ser o Egito? Não, porque o Império Romano foi o império que mais conquistou e demorou demorou 600, 700 anos. Então ele é esse glamorizado. Entendeu? Vamos lá. Segundo estágio. Não é. Haverá um tempo em que ela não vai existir. Que é o nosso agora. O Império Romano não existe. O Império Romano Ocidental caiu em 476. E o Império Romano Oriental, com a queda de Constantinopla, em 1492. Os otomanos, que caiu em 1917. Então veja, segundo estágio, não é. Então vai ter um tempo que não vai existir. Terceiro estágio, está para emergir sua manifestação da personificação do mal. Agora, veja, olha o desenhozinho que eu fiz para vocês. Às vezes quando você fala e não entende, melhor desenhar, né, professor? Então vamos lá. Olha o que ele diz ali. Raul, final do 9. São também 7 reis. 7 reis. É isso mesmo? Sim. Dos quais caíram 5. Um existe. E o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Vamos lá. Os impérios antes que João está falando. Primeiro, Egito. Aí que você falou, Paulo. Segundo império, Assíria. Terceiro império, Babilônia. Quarto império, o Medo-Persa, que depois ficou persa. Então vamos lá. 5, o grego. Então vamos lá. Dos quais caíram, são 7 reis, dos quais caíram 5. 1, 2, 3, 4, 5. Um existe. E o outro? Perceberam ali? É a cabeça ferida, ferida de morte, que foi restaurada. Ou seja, presta atenção nessa máxima aí. Todos os 6 reinos perseguiram o povo de Deus na história.
até o do anticristo. Resumo. Alguém lê para nós, por favor? João olha para o anticristo e vê nele também 7 reis, ou 7 reinos mundiais anticristãos. 5 reinos caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Um existe, o Império Romano, e outro ainda não chegou, o reino do anticristo. E quando chegar, terá que durar pouco. Os 5 primeiros impérios já caíram. Agora, João vê o Império Romano, mas o reino do anticristo escatológico ainda não chegou, e quando chegar vai durar pouco. O império existente na época de João era o romano, e o outro império a seguir será o império do anticristo, qual será a soma de todos os impérios juntos. A gente viu isso em Apocalipse capítulo 13, né? Aí, tem aí o 8º rei, não é isso ali? Sim. Vamos lá. Versículo 11. Quem lê o 11, por gentileza? E a besta, que era e já não é, ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Ora, como é que é isso? Que 8º rei é esse? Não é uma 8ª cabeça da besta, porque a besta tem apenas 7. Pois para constituir uma nova cabeça da besta, a forma de governo deve diferir, não apenas na natureza, mas também no nome. Esta cabeça da besta é, portanto, um dos 7, que foi ressuscitada. Mas peraí, mas o fato de ressuscitar alguém de poder. Não, ressuscitar não é uma morte literal, é a morte de um império. O império vai ser ressuscitado, entendeu? Tá. E por isso que chama o 8º rei, mas não é que é 8 cabeças, é que procede do 7. É uma linguagem que João usa. Porque, veja, ele é um velhinho de quase 100 anos, que quase morreu, teve todas aquelas visões, e de vez em quando ele dá uma pensadinha. O 8º rei será o Império Romano ressuscitado na pessoa do anticristo. Está acabando, vai deixar que está acabando. É o bispo. Era, porque já tinha se manifestado nas visões de Daniel. Não é, porque nos tempos de João não existia o anticristo. É ele fazendo referência ao próprio Império Romano. Amém, meus irmãos? Oh, irmão, Fala.